dias retornasse, porque ele tinha uma palavra para dizer a respeito de qual seria o seu projeto de governo. E depois de 3 dias, quando esses homens retornam para saber do novo rei, o que ele tinha de bom para o povo, Roboão vai dizer para os cabeças que: se o meu pai pesou o dedo mindinho sobre vocês em matéria de impostos, eu vou pesar a mão inteira. Isso revoltou o reino do norte, e os cabeças das tribos voltam muito tristes com Roboão, e começam a dizer: o que temos nós com o filho de Salomão, com o filho de Davi, com o filho de Jessé? E a partir daí, houve uma divisão nas tribos. 10 tribos ficaram com sede em Samaria, e 2 outras tribos ficaram em Jerusalém como sede. Jeroboão passou a ser o rei das 10 tribos do norte, tendo como sede a capital de Samaria. E ele sabia que todo judeu 3 vezes por ano tinha que ir na cidade de Jerusalém para prestar cultos a Deus nas 3 grandes festas. Como ele não queria perder a popularidade, pensando ele que Roboão ia persuadir o povo a abandoná-lo como rei, Jeroboão fez 2 coisas muito feias. Ele mandou construir 2 bezerros de ouro. Colocou um dos bezerros de ouro em Dan, na nascente do rio Jordão, onde o grande fluxo de pessoa é imenso. E o outro bezerro de ouro ele colocou em Betel, que era um lugar sagrado para os filhos de Israel. E ele disse: aqui estão os vossos deuses que vos tirou da terra do Egito. A partir daí, a idolatria foi introduzida dentro do cenário de Israel. Agora, Acabe está reinando. A sua esposa Jezabel traz Baal e Astarote, que dentro da mitologia cananeia, esses 2 deuses, que é um casal de deuses, são conhecidos como os deuses da fertilidade. Para vocês terem uma ideia, Baal era conhecido como o deus dos deuses, e o sêmen de Baal era a chuva que caía na terra para fecundar a terra. É por isso que Elias chega dizendo: não vai haver chuva em Israel, senão segundo a minha palavra. A verdade é que aqui Elias está sendo o templo, porque se os judeus são proibidos de ir ao templo em Jerusalém para cultuar, Deus pega Elias com suas leis, com seus oráculos, com seus preceitos, com seus predicados, e leva um templo móvel para que o povo voltasse a cultuar a Deus através do profeta Elias. Só que a chuva não cai. Acabe não crê na profecia de Elias, mas Elias estava ali numa missão extraordinária por parte de Deus. 1 ano, 2 anos. A seca começou a assolar Israel. Levanta a cabeça, olha para mim por gentileza, para você entender. E quando Elias percebe que Israel estava enfrentando uma seca sem precedentes na sua história, ele ouve a voz de Deus, e Deus diz para ele: Elias, vai para o ribeiro de Querite. E Elias, ele sai para o ribeiro de Querite. Eu vou ler o texto do versículo 3 do capítulo 17, só para vocês terem a certeza de como foi que Deus falou com Elias: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Fala comigo: diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos, aos urubus, que ali te sustentem. Foi, pois, Elias e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Então Elias, ele vai conforme a palavra do Senhor para o ribeiro de Querite. Não me pergunte como era que Deus mandava os corvos levar carne e pão para Elias, porque eu não sei te explicar isso. Carne não dá em árvores, mas o texto diz que os corvos levavam carne e pão para Elias pela manhã, e carne e pão durante a noite, e Elias bebia do ribeiro. A vida de Elias estava uma vida regalada, uma vida esplêndida, garçons sobrenaturais, porque urubus levar comida para alguém, principalmente carne, isso fala de milagre. E quando eu lembro de milagre, eu me lembro do vice-presidente da minha igreja, pastor Joel Santana, que foi pastor do interior durante muitos anos. E nessa época eu não era crente, mas ele contou, ele já era um senhor, ele é um senhor de idade.
E ele disse que a convenção não mandava dinheiro para ele durante muito tempo, e ele passando necessidade com a Luísa, a esposa dele. E ele disse um dia: Deus, eu preciso pelo menos de um ovo de galinha para comer, porque eu só tenho óleo e farinha agora. E ele disse que quando foi 15 para meio-dia, no terreiro da casa dele aparece uma galinha. A princípio ele teve vontade de matar aquela galinha, mas ele disse: como é que eu vou matar essa galinha? Vai lá que o dono aparece. E ele disse que ficou reparando aquela galinha, e a galinha pulou na janela da casa dele, pulou dentro de casa e foi exatamente na despensa. Vocês não são da roça, mas moram no interior, sabe do que estou falando? Eu nasci numa fazenda e as galinhas faziam muito isso. Sempre elas colocavam ovos dentro de um cesto na despensa de casa. E essa galinha pulou na janela, pulou dentro de casa, foi na despensa, colocou um ovo e ela saiu, foi embora. O pastor Joel Santana disse: foi Deus que enviou essa galinha aqui para colocar esse ovo, não é possível. E ele disse que no segundo dia, que o dinheiro da convenção não havia chegado, que também não tinha comida, aparece a mesma galinha, pula na janela, pula dentro de casa, vai na despensa, coloca um ovo, vai embora. No terceiro dia, aparece a mesma galinha, pula na janela, dentro de casa, vai na despensa, coloca um ovo. No quarto dia, quinto dia, sétimo dia, nono dia, 10º dia, 11º dia, 12º dia, a galinha não apareceu mais. Mas quando foi às 2 da tarde, o mensageiro da convenção apareceu com a cesta básica e com o salário do pastor que estava atrasado. Então não me pergunte como é que Deus faz isso. Eu só sei que Ele faz, e Ele faz bem feito. Quando não tem um humano, Ele manda até urubus para servir os seus servos. E Elias está tranquilo. Só que a Bíblia diz que o ribeiro de Querite se secou. E Deus parece que permitiu que o ribeiro de Querite se secasse, exatamente por causa da vida acomodada de Elias. E Deus não gosta de pessoas acomodadas. Deus não gosta de gente preguiçoso. Tem muita gente preguiçosa dentro da igreja. Nós não estamos aqui para dar trabalho, nós estamos aqui para trabalhar. Tem uns que chegam a dizer: minha idade está avançada, eu já estou velho. Aqui não tem aposentadoria, aqui tem renovação no Espírito de Deus. Tem outros que não têm tempo para Deus. A juventude é a força majoritária da igreja, mas é a classe que tem menos trabalhado para Deus dentro da igreja hoje. Devemos fazer alguma coisa para o Senhor, porque quando nós estamos ocupados fazendo alguma coisa para Deus, nós não temos tempo de pecar. Nós não temos tempo de brigar uns com os outros. Nós não temos tempo de nos digladiar, de provocar emulações, porfias, contendas, invejas, coisas da nossa natureza. Isso porque a gente está ocupado fazendo alguma coisa para Deus. Eu me lembro que na linguagem de Cantares de Salomão olha para a Sulamita e diz: eu te comparo como as ovelhas que sobem ao lavadouro, dentre as quais não há estéril, todas produzem gêmeo. Todo crente deve no mínimo ganhar 2 almas para Deus durante um ano, porque cada igreja ela tem que crescer no mínimo 20%. Se uma igreja, ou esta aqui, tem 100 membros aqui, no próximo ano de 2018 deve ter por obrigação 120 membros. Se tem 200, tem que ter 240. Se tem 300, no próximo ano tem que ter 360, porque você tem que fazer alguma coisa para Deus. E isso não é opcional, isso aqui é ordem de Deus. Deus não trabalha com preguiçosos. Você lembra de Abraão? Abraão estava trabalhando quando Deus o chamou. Você lembra de Moisés? Moisés estava trabalhando quando Deus o chamou. Você lembra de Gideão? Gideão estava trabalhando quando Deus o chamou. Ah, mas isso é no Velho Testamento. Ah, então vamos para o Novo. Mateus estava trabalhando na alfândega quando Deus o chamou. Pedro estava trabalhando quando Deus o chamou. João e Tiago estavam administrando a sucursal de pesca do seu pai quando Deus o chamou. Paulo, que era Saulo, estava trabalhando quando Deus o chamou. Você tem que arrumar tempo para fazer alguma coisa para Deus. Um dia tem 24 horas. 8 horas a gente dorme um bom sono, 8 horas a gente trabalha, ou 10 horas. Sobram ainda 6 horas. Nessas 6 horas você deve ter tempo para fazer alguma coisa para Deus. Porque se você não está fazendo nada para Deus, você é considerado para Deus, dentro da Bíblia, como inútil. E parece que Elias, por ter o que comer, porque os urubus o serviam, era uma vida regalada, Elias está tranquilo, e Deus pega e seca o ribeiro de Querite. Quando seca o ribeiro de Querite, Deus vem a Elias outra vez e disse a Elias estas palavras: levanta-te
e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Ouçam as palavras de Deus para Elias: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei. Repete comigo: eu ordenei. Mais uma vez, a terceira vez. Quem está dizendo que ordenou? Deus está dizendo: eu ordenei. Eu ordenei ali em Sarepta uma mulher viúva que te sustente. Elias disse: então tudo bem. Elias caminha 150 quilômetros do Querite para Sarepta, porque Deus falou para Elias: vai, porque eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. 150 quilômetros a pé. Não é com um dia que você faz isso. E Elias sai, vai para Sarepta, que é de Sidom. Sarepta de Sidom, senhores, é a casa de Jezabel, porque Jezabel, a esposa de Acabe, é filha de Etibaal, o rei de Tiro e de Sidom. Jezabel está procurando Elias para matá-lo. E Deus disse: vai e esconde-te em Sarepta, que é de Sidom. Ou seja, Deus engana a Jezabel escondendo Elias na sua casa. É como se um ladrão tivesse te roubado, que não é o caso de Elias, ou alguém tivesse feito um mal contra você, e você estivesse procurando esta pessoa, e a pessoa está debaixo da cama, no teu quarto, dentro da tua casa. Vocês não entenderam o que eu disse? Vocês lembram de Faraó? Faraó está mandando matar todas as crianças que nasciam das hebreias, lembra? E nasce Moisés. Quando Moisés nasce, Moisés é escondido por 3 meses pela sua mãe Joquebede. E depois de 3 meses, ela pega um cesto de junco, ela calafetou o cesto de junco, betumou. E ao contrário do que 99,99% dos crentes dizem, que Moisés foi colocado dentro desse cesto de junco e dentro do rio, não é isso? Mas não está escrito que Moisés foi colocado dentro do rio, porque há quem diga que Moisés foi colocado dentro do cesto de junco e colocado no rio, e o rio Nilo foi levando Moisés aleatoriamente. Não está escrito isso na sua Bíblia, até porque Joquebede não era doida. Ela colocou o cesto de junco dentro ou entre os juncos. É como se o rio passasse aqui, e aqui tivesse os juncos, os papiros, e ela foi e colocou entre. E a filha de Faraó estava com as suas amas, com as suas moças, melhor dizendo, tomando banho naquele horário no rio. Porque havia, na mitologia egípcia, pastor, Atum brigou com Osíris, porque Íris e Osíris, Célia, são os deuses do rio Nilo. E dentro da mitologia egípcia, Atum brigou com Osíris, arrancando os testículos de Osíris e lançando dentro do rio Nilo. E as mulheres estéreis iam tomar banho de assento para a esterilidade sair e se tornar fértil. É por isso que a filha de Faraó ouve o choro de Moisés, que na mitologia egípcia é Moíses, filho de Ísis com Osíris. Ela suspende em agradecimento e dá o nome de Moíses, que conhecemos como Moisés, que é tirado das águas. Quando ela pega nos braços aquela criança, Miriam já está correndo, sabe? E olha na barra da saia da filha de Faraó e agarra e começa a sacudir. E disse: se a senhora quiser uma ama, eu consigo. A filha de Faraó disse: trazei-ma, diga para ela que eu lhe pagarei um salário. Quem Miriam chamou? Sua própria mãe Joquebede. E o menino volta para a mão dela. Ela fica com Moisés durante 5 anos, ensinando as leis do Eterno. Por isso que quando Moisés cresce, não esquece, porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando crescer não se desviará dele.
E eu vou aproveitar aqui. Olha o celular do teu filho, olha o caderno do teu filho, olha as redes sociais do teu filho. Está debaixo do teu domínio. Saiba criar, saiba ensinar. Leva para a escola dominical. Ora com ele, ora com imposição de mãos. Seja inteligente. Joquebede, depois de 5 anos, vai devolver Moisés para a filha de Faraó, e devolve. Só que Moisés, ele vai viver dentro do palácio. Faraó está ainda mandando matar as crianças que nasciam das hebreias, porque ele pensava que estaria nascendo o libertador de Israel. Aí ele mandava matar, sabe? Só que o libertador de Israel já havia nascido, já estava dentro do palácio, chamando Faraó de vovô. Quando Deus esconde, ninguém acha, meu filho. Quando Deus esconde, ninguém acha. E Deus vai mandar Elias lá para Sarepta, porque Deus disse a Elias: eu ordenei uma mulher viúva para que te sustente. E Elias vai para Sarepta, 150 quilômetros. Quando chega em Sarepta, ele está numa sede, numa fome. E ele encontra uma mulher que está na entrada da cidade, na entrada da aldeia. E ele olha para aquela mulher e disse para ela: dai-me um pouco de água para que eu beba. E indo a mulher buscar a água, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém a mulher respondeu a Elias e disse: vive o Senhor teu Deus, porque ela é gentia, ela adora Baal, o teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos de lenha, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Agora, por favor, aqui, como é que Deus manda você sair para um lugar? Você caminha 150 quilômetros, Deus dizendo que tem alguém que vai te sustentar, e quando você chega neste lugar, a pessoa não tem o que comer. O que esta pessoa tem, só vai comer ela, o filho dela, e depois vai esperar a morte. O que você diria? O que os senhores diziam? O que as senhoras diriam? Se você tivesse que sair daqui e ir para a próxima cidade a 150 quilômetros, porque Deus disse que lá vai ter uma casa para você morar, uma pessoa para te sustentar, e você caminha 150 quilômetros até a próxima cidade, você encontra a pessoa, tem a casa, mas a pessoa não tem condição de te sustentar. O que você faria? Murmuraria contra Deus? Deus mentiu? Vocês entenderam até aqui? Digam amém. Agora eu vou começar a mensagem. Mas pergunta ao seu irmão aí: o que você faria? Tem tanto crente aí que recebeu mensagens de Deus através dos seus profetas, e porque não se cumpriu ainda, Deus não determinou data, o cara já está murmurando. O que você faria? Aqui entra o profeta. Aqui não é a mulher que está em jogo, aqui é o profeta e a sua fé em Deus e a sua comunhão. A mulher não tem nada a ver com isso. E também Deus não tem nada a ver, porque Deus havia dito que ela sustentaria Elias. E Elias tinha que estar em Sarepta. E ele só poderia estar em Sarepta depois que ele passasse em Querite. Fala comigo, Querite. A palavra Querite é Shavat. Fala comigo, Shavat. A palavra Shavat, que é Querite, significa cortar. Fala comigo, cortar. Colocar no tamanho certo. Vamos lá, gente. Cortar. Colocar no tamanho certo. Elias tinha que ir no Querite, porque Deus estava querendo trabalhar na vida de Elias. E primeiro você tem que ir no Querite, porque no Querite é o lugar onde Deus nos corta. É no lugar onde Ele quer nos colocar no tamanho certo.
É o lugar onde você vai depender apenas dele, entendeu? Porque enquanto você vive no meio de pessoas, você vai ter pessoas sempre para te estender a mão. Só que quando Deus fecha a porta, você só tem urubus e você vai depender de Deus. É quando Deus está lhe cortando. Deus nos corta. E o propósito de Deus nos cortar é nos colocar dentro de um tamanho, que é um tamanho que Ele quer. E quando é que Ele nos corta, pastor? É quando a gente está grande demais. É quando a gente está com o nariz empinado. É quando a gente é dono da nossa própria razão, dono do nosso próprio eu. Achamos dono de si, dono de tudo. Usamos nossas argúcias e as nossas habilidades puramente humanas e achamos que sobrevivemos independente dele. Aí ele diz assim: ó, vá para o Querite, porque eu vou cortar você. E ele corta. O propósito é que ele tem que cortar para colocar dentro de um tamanho que é o padrão dele. Pastor, que padrão é esse que Deus tem para me cortar dentro da sua medida? Eu não sei qual é o tamanho que Deus quer que você fique, mas que Ele vai me cortar você, Ele vai cortar até chegar dentro da sua medida extraordinária. E depois que Deus corta, Deus corta, Deus corta, Deus corta, Deus corta, Deus corta o emprego, Deus corta a saúde, Deus corta a amizade, Deus corta o orgulho, Deus corta, porque Ele quer colocar você dentro de um tamanho que Ele quer. Não adianta você espernear, mudar de igreja, subir no monte, fazer campanha. Não adianta. Deus vai cortar para colocar dentro de um tamanho que Ele quer. E depois que Ele corta em Querite, Ele diz: vai para Sarepta. Pastor, o que é Sarepta? Fornalha de fundição. O tema é fogo, varão. O tema é fogo, símbolo da Trindade. Depois que Deus nos corta em Querite, Ele nos manda para Sarepta. Sarepta significa fornalha de fundição. Deus está dizendo: eu vou diluir você. Aleluia. Esse evangelho aqui é o evangelho, não é teologia da prosperidade não. Nessa noite não tem carro, não tem chave, não tem nada. Tem fornalha e Querite. Queridos, não há teólogo, não há profeta que possa mudar o projeto de Deus na sua vida. Ninguém vai tirar você da sua realidade. Às vezes ouvimos bênçãos sem condições, sofismas, subterfúgios na igreja, mentiras impetradas, e você acredita, só que a sua realidade lá fora é outra. E eu vou lhe dizer, isso aqui, sabe o que é? Isso aqui é um quartel general também. Aqui é o lugar onde você entra, é o lugar onde Deus capacita você, para que você volte para sua casa com força, com ímpeto, com graça, determinação, para você vencer mais uma milha. Aqui é o lugar onde Deus nos ministra. Pegue na mão de alguém aí, se você puder, chacoalhe a mão dele, a mão dela. Se ele não quiser pegar no teu pé, na tua mão, pisa no pé dele que ele segura. Fala: já passou por Querite? Ainda tem Sarepta. Fale para ele: já passou em Querite? Ainda tem Sarepta. Eu não vai precisar que eu estar explicando cada detalhe, porque você sabe da situação que você está vivendo. É quando você está muito solto, é quando você está no Luiz XV, sabe? Está no salto alto, que você está altivo. Deus disse assim: eu já te cortei, você não entendeu? Vou te levar para Sarepta. Eu vou diluir você, eu vou dissolver você, eu vou transformar você desse estado sólido para um estado líquido. Eu vou quebrantar você, eu vou fazer você humilde, eu vou fazer você aprender a baixar a cabeça, a abraçar os mais humildes, a entender quando eu falo, a voltar a chorar, a ser renovado, a me buscar a minha presença em e dê-me
falando com alguém nessa noite. Eu vou dissolver você. Eu vou diluir você. Nós estamos vivendo um cristianismo nosso, que nós inventamos. Nós queremos ouvir aquilo que satisfaz o nosso ego. Nós queremos ouvir coisas boas. Nós não queremos ser mais confrontados. Por isso que tem lugares que não convidam mais quando ouvem mensagens assim. Somos donos de nós. Nós é quem determinamos as regras e a forma de como Deus deve ministrar para nós. Porque quando alguém nos confronta, a gente faz bico enquanto sentados, baixamos a cabeça e às vezes maneamos em sentido negativo, por não estar de acordo com aquilo que o indivíduo está ministrando, não esquecendo que é Deus que está usando. E você não deve olhar a condição de quem está falando, porque hoje é muito comum as pessoas dizerem assim: ó, ele está me exortando, mas ele devia tomar conta da vida dele. Nesse momento você não pode tomar conta ou falar da vida de ninguém, principalmente de quem está ministrando, porque você tem que ter cuidado com a mão que segura o dedo. Primeiro Deus fala aqui, para depois falar com você. Eu sei que você está dizendo assim: pastor, essa palavra é dura, mas é a realidade da sua vida. Você está em Querite, está sendo cortado. Se já está em Querite e já passou por lá, agora você vai ter que ir a Sarepta. Deus vai fazer com que você volte. Tem tempo que você não busca Deus. Tem tempo, foi a minha oração de hoje à tarde, quando eu orei por cerca de 1 hora. Eu disse: Deus, eu preciso. Antes eu buscava mais, eu me envolvia mais, eu chorava mais, eu buscava mais, eu orava mais de madrugada. E hoje os crentes, da sua maioria, a gente só ora e só jejua no tempo da festa, depois acaba. E a comunhão não vai ser durante a festa de carnaval. A comunhão vai ser depois dessa festa. Não será só durante, será depois. O culto não vai continuar. O culto vai continuar após cada reunião dessa. Sabe onde? Na sua casa, no seu trabalho, ele vai continuar. A comunhão ainda deve prevalecer. Quantas pessoas aqui que eram batizadas com o Espírito Santo, que são batizadas, mas nunca mais falaram línguas estranhas? Quantas pessoas aqui não são batizadas, mas não buscam mais a presença de Deus? São pessoas como robôs. Parece que precisa de botões eletromagnéticos para movê-las. Não, queridos. É por isso que os nossos cultos perderam o sentido, porque a gente tem que fazer alguma coisa para poder levantar o culto. Levanta a mão, olha para o irmão que está do lado, levanta, fica de pé, corre, vai do lado de fora, pega a cadeira, põe na cabeça, dá uma giratória, senta, bota a mão. É isso que a gente está. Eu vou derreter você. Eu vou dissolver você. Seus cabelos que não deixam mais você cultuar, seu terno, seu sapato, eu vou arrancar ele para você aprender a adorar. Porque às vezes a gente é impedido até de adorar a Deus, porque a gente não pode nem ser tocado. Ninguém pode encostar na gente por causa da sandália Nine West, a bolsa Louis Vuitton. Ai meu Deus, não me toca! E a gente vai perdendo o sentido do culto. Aleluia. Ai, Deus é assim: eu vou dissolver você. Aleluia.
Levante a sua mão se você puder dar um grito de aleluia para o Cordeiro de Deus. Levante a mão mais alto, meu filho, que é de graça. Dá um grito de glória para Jesus. Aleluia. Volte a adorar a Deus. Volte a adorar a Deus. Volte a buscar a Deus. Volte a chorar. A moda do lenço tem que voltar para a sua vida. Volte a se curvar diante dele. Quem sente que Deus está presente aqui nesta noite, diga uma palavra que possa magnificá-lo. Levante a mão de novo, mais uma vez é de graça. Aleluia. Quem sente pode dizer uma palavra que bendiga o seu nome, que magnifique o seu nome. Fale uma palavra, diga alguma coisa que celebre o seu nome, glorifique a Ele. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Sente a presença, pastor. Eu estou sendo massacrada, eu estou sendo massacrado. Não está não, você está em Sarepta. Pastor, por que eu estou passando por isso? Porque Deus tem algo extraordinário para fazer através de você nesse momento difícil da sua vida. Creia. Você está pensando que Deus faz alguma coisa sem propósito? Deus não faz. Tudo tem um propósito, Célia. Tudo tem um propósito. Isso chama-se pedagogia. Pedagogia de Deus. É a forma de como Deus nos ensina. Precisa do empirismo, da experiência. Chega de viver experiências dos outros. Cantamos as experiências dos outros. Alta madrugada vai, já estou deitado, ouço Deus me chamar. É uma experiência da Ludmilla, não é minha. A gente canta, ou não é? A gente vive contando as experiências de A e de B. Fulano foi macumbeiro, Beltrano foi no inferno 30 vezes e ressuscitou. A gente vive da experiência dos outros. Deus está querendo a minha experiência, e Ele vai lhe levar em Sarepta. Ora. Deus, Ele quer que você tenha a sua experiência. Chega de experiências alheias. Chega de contar só que a irmã do ciclo de oração teve uma visão e aconteceu isso e aquilo. Deus quer você, quer a sua experiência. E essa experiência que você vai ter com Ele é a pedagogia dele. Ele está ensinando a você, porque você vai precisar ensinar outras pessoas. Chega, 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 chega. Chega de mesmice. Chega dessa vida letárgica. Chega dessa vida sem vida. Chega dessa vida sonolenta. Chega dessa vida inerte. Saia desse apogeu, dessa tranquilidade. Obedeça a voz de Deus. Ele está dizendo: levanta-te, vai para Sarepta. Vai doer, mas vá. Eu vou ser diluído, mas vá. Eu vou ser dissolvido, mas vá. Eu estou em estado sólido, eu sou impenetrável. Deus está dizendo: eu vou botar você no fogo. Você vai ser diluído, você vai se tornar líquido. As lágrimas voltarão, a graça voltará. Estamos duros. Eu vou esperar você adorar.
graça, minha irmã. Pega na graça. Tudo tem um propósito. Quem sente a presença de Deus aí? Quem sente? Você que nunca mais falou em línguas estranhas, seja renovado, seja renovada. Pastor, estão querendo desconstruir tudo no quesito sobrenatural, porque os elementos sobrenaturais da religião têm sido esvaídos, arrancados, neutralizados por parte de nós mesmos. A síndrome de Nicodemos tem tomado conta de nós. O evangelho erudito, mas sem a vida de Deus. O povo está preocupado com A, com B. Quem vai achar ruim se eu estou gritando, se eu estou saltando? Para de bobagem, minha querida. Para de bobagem. A graça está aqui, o poder está aqui. Deus ainda opera. Sente a presença de Deus. Pula agora, vai. Fica de pé agora, vai. Salta agora. Faz agora. Eu quero ver em Sarepta. Porque enquanto você está profetizando não vai chover. Os profetas de Baal vão morrer. É uma coisa. Mas aqui a nossa experiência é eu e Deus. É quando você e Deus estão a sós. Posso lhe fazer um pedido, minha irmã? Pega na mão dessa pessoa do seu lado aí, vá. Pegue na mão dele, na mão dela. Pise no pé dele, se ele não quiser agarrar na sua mão. Chacoalhe a mão dela, a mão dele. Diga: Sarepta dói. Aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. O que Deus está fazendo é para melhorar você, é para você ter mais experiência com Ele, é para você sair dessa letargia, dessa mesmice. Chega de vida na beira do rio. O anjo está dizendo: venha mais 1000 côvados. Pastor, já fui cortado, eu já fui colocado no tamanho que Ele quis, e agora ainda tem Sarepta, tem a fornalha, tem um lugar de fundir, de refinar, tem um lugar de tornar sólido em líquido. Por quê, pastor? Elias olha para a mulher e disse assim: faça conforme a tua palavra, mas primeiro faz o que eu te mando. Olha o profeta. O que Deus estava querendo, sabe o que era? É que Elias vivenciasse coisas que ele nunca tinha visto. Eu vou lhe levar para Sarepta, porque eu vou fundir você, Elias, porque eu quero que você tenha experiências que você nunca teve. Fui eu que mandei você para Sarepta, e essa mulher é quem vai te sustentar. Mas olha, Elias, na verdade não é ela que vai te sustentar, é tu que vai sustentar ela. É meio paradoxal. Por quê? Porque ele disse: mulher, faz conforme a tua palavra, mas primeiro faz o que eu te mando, porque eu te digo que a farinha da panela não vai acabar, nem o azeite da botija. Você está entendendo?
Quando você se submete a Deus, Ele te dá experiências de você viver coisas que você nunca viveu na sua vida. Então eu profetizo que depois desta festa de carnaval, a sua vida espiritual não será mais a mesma, porque Deus vai fazer coisas eternas na sua vida. Está doendo, pastor. É Sarepta. Você não tem como sair de Sarepta. Não tem. Entende? Você não tem como sair de Sarepta. Deus disse assim: vá para Sarepta. É Deus quem está dizendo. Os senhores estão me entendendo? Deus disse: vá para Sarepta. Vá. Não tem para olho. Não tem outro lugar para você ir, a não ser que Deus lhe mande. Vá para o Querite, vá. Vá para Sarepta, vá. Obedeça a Deus. Você não vai perder. Estou sofrendo, pastor. Não vai perder. Está doendo, pastor. Não vai perder. Você está entendendo? Deus está falando com alguém na noite de hoje. Pastor, é duro. Você só vai ganhar. Você só vai ganhar. E ainda tem gente que tu vai ajudar ainda. Dá para entender? Ainda tem gente que vai ser ajudada por você. Foi o que a mulher disse para Elias: eu não tenho nada, somente um punhado de farinha. Eu só tenho um pouquinho de farinha, Elias. Eu só tenho um punhado de farinha. Cristianismo de hoje, que aqui é uma gentia ou uma gentílica, e vai conhecer Deus através de Elias. É o cristianismo de hoje. Eu só tenho um pouquinho de farinha, pouca palavra, pouca Bíblia. Os cultos, o senhor passou a mensagem para mim 8h40. O senhor disse: pode pregar até 11. Tem igreja que diz assim: você prega até 9. Aí eu vou e prego até 5 para as 9, porque tem pouca farinha. Os crentes têm pouca farinha. Não tem Bíblia. E quando come, a mensagem demorou demais. Ouviu 30 louvor e não disse nada. Quando é a palavra, tem fastio, pouca farinha. Você sabe por quê? Porque gostamos de fast food. Subway, Burger King, um furioso é uma delícia. McDonald's, Denny's, Habib's com aquelas esfirras ridículas. Drive-thru. Pois não, senhor, daria um Big Mac. Bota no saco, uma data assim, o combo completo. Quanto custa? Aí vai embora, come em casa. Os crentes, na maioria, estão assim, vivendo de fast food, de Bíblia. Sabe o que é que eles gostam? Olha o anjo, olha o anjo, olha o anjo, olha o anjo. E é pecado ver anjo? Não. E esses dias um pastor chegou na igreja e disse: meus irmãos, a
começou a falar no pastor, o anjo, e os irmãos começaram a pular, pegou fogo diante de Deus. E o pastor disse assim: irmão, eu não vi anjos, eu estava testando vocês. Aí os irmãos ficaram no mistério. É contra pular, pastor? Não! Esse caso ali foi carne. Pouca farinha. Que choquede, ani, ali devarilastó. Eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. O meu povo erra por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Essa geração não conhece a Bíblia. Você conhece as notícias do Facebook? Você briga no Facebook? Você gosta daquelas palavras desses ídolos gospel? Sua vida este dia será uma bênção. Diga amém embaixo. E você, tolo, escreve amém, curte. Você gosta disso? Gostamos de brigar uns com os outros. É isso que a gente gosta. Dar sotaques. Quero ver você postar um texto da Bíblia. Os bodes vão para o inferno. Deus amou o mundo de tal maneira. Fala a Bíblia. Compartilha coisas que glorificam a Deus. Para de estar falando de Valdemiro Santiago, de Agenor Duque, do demônio, de Satanás. Para! Deixa lá. Compartilha coisas boas. Aquele time da Chapecoense caiu, vários irmãos em Cristo morreram. A maioria dos cristãos colocou força Chape, morre por dia. Hoje mesmo o Estado Islâmico matou um pai e um filho. E disseram na frase, vê lá no Gospel Prime, quando mataram disseram: os crentes é a nossa melhor presa. Ninguém diz nada. Nós vivemos a inversão de valores, missionário. Quando aconteceu aquela fatalidade na França, lembra? Todo mundo colocou a bandeira da França nos seus Facebooks. E os cristãos morrendo. Que vergonha eu sinto. Eu sinto vergonha. Sabe o que é isso? Pouca farinha. Eu só tenho um pouquinho, profeta. E não só um pouquinho de farinha, um punhado. Eu só tenho um pouco de azeite na botija. Cristianismo de hoje. Eita, aperta o cinto que... Dai-me um pouco do teu azeite. A gente não tem mais para ajudar o outro. Já reparou? Caso falte a nós e a vós, e diante e comprai. Porque azeite não se dá, azeite se compra. Onde eu compro, pastor? Aqui vende. Com que moeda? Dinheiro, pastor? Não, na sua casa também vende. No seu trabalho, na rua, em todo lugar vende azeite. Como eu compro? Com dinheiro, com preço. Que preço? Joelhos no chão. Pastor, não consigo orar de joelho. Ora em pé. Pastor, não estou conseguindo orar em pé, estou doente. Deite-se e ore. Pastor, não consigo. Se eu deitar eu durmo. Então se assente. Ore sentado. Eu não consigo orar de joelho, sentado, em pé, deitado. Morra. Você tem que morrer. Chega de tanto passar a mão de cabeça. Chega, Deus ainda leva a gente para Sarepta. Ainda dói, mas Ele ainda sara. Ainda tem experiências poderosas que Ele quer que a gente...
Pegue na mão de alguém aí, pegue na mão de alguém, chacoalhe a mão dele, diga: tá doendo, mas Sarepta dói mesmo. Mas prepara, vai ter multiplicação de farinha. Você vai ler a Bíblia no ano. Fale para ele aí, vá. Você vai ler a Bíblia no ano. Chacoalhe a mão dela, diga: vai ter multiplicação de azeite. Azeite, azeite. Vai ter azeite. Largue a mão desse irmão aí, levantem-na para o céu no terceiro andar. Dá um grito de glória para o Cordeiro de Deus, se você puder. Quem tem azeite aqui? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem azeite? Venha cá, meu cantor, pegue na minha mão de novo. Vem aqui perto de mim. Você que está aqui na minha lateral, pegue na mão do irmão de novo aí, vá. Pegue na mão dele, chacoalhe a mão dele aí. Olhe para ele, olhe para ele. Pergunta: tem azeite? Pergunta: tem azeite? Se tem, fale: se tem, me dá um sinal aí, vai. Me dá um sinal aí. Tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite. Pastor, você sabe o que é isso? Pouco azeite? A igreja do fim, as 5 virgens prudentes que tem pouco azeite. E observe que todos dormiram, porque nós podemos dormir. A questão é que nós não devemos amar o sono, porque o sono empobrece, por isso que o azeite diminui. Você não deixa de ser preguiçoso. Volte a buscar a Deus. Saia da sonolência. Ai, 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 ai. Volte a buscar, volte a... Tem mais, tem azeite, 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 tem azeite. O azeite está presente, só está faltando você querer. Você tem que querer. Se não querer, não tem como encher. Quem é o azeite, pastor? É o Espírito Santo. Pastor, estou com pouco Espírito Santo. Só está dando para a tua sobrevivência. Não dá nem para salvar outra pessoa. Caso falte a nós e a vós, é pouco. Eu não tenho como dividir. Isso fere um princípio da Bíblia. Porque a Bíblia diz: um ao outro ajudou. Só que aqui não tenho como ajudar. Eu tenho tão pouco, pastor, que eu não tenho como dividir contigo. Vocês entendem? As 5 loucas disseram: me dá um pouco do teu azeite. Elas responderam o quê? Caso falte a nós e a vós. Quer dizer, eu tenho um pouco, eu não tenho como dividir. Então isso fere um princípio do Evangelho. Porque o desejo é repartir. Você tem que ter para me dar. Você tem que ter para me dar. Você tem que ter para dividir. Você tem que ter, varão. Você tem que ter. Eu já estou terminando. Você tem que ter para você repartir comigo. É obrigação, é mandamento. Só que elas disseram assim: ó, caso falte a nós e a vós, e diante comprai. Você sabe por que está faltando? Porque nossos matutinos não funcionam mais. Nossos cultos de oração também não. Isso vai queimando o nosso azeite, vai consumindo, vai fritando. A gente vai perdendo a essência. Por favor, não me queira mal, não. É a palavra que Deus me deu. O que é que eu faço, pastor? Busque. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Volverás primeiras
arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero voltar. Altar, ministros, igreja, oh igreja, oh minha igreja. Aleluia! Ao primeiro amor eu quero voltar. Eu quero voltar. Os pastores aqui, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar à mocidade, as irmãs, eu quero voltar ao primeiro amor.
Vocês aqui que não faz parte de grupo, eu quero. Toda a igreja, eu quero. Alguém sente a presença do Espírito Santo? Alguém tem azeite aqui ainda nesta noite? Alguém ainda tem azeite aqui? Ainda tem azeite? O profeta Elias diz para a mulher: faz primeiro, faz conforme a tua palavra, mas primeiro faz o que eu te mando, porque te digo que a farinha da panela não vai faltar e o azeite da botija não vai acabar. E a mulher foi fazer o que Elias havia dito. Faz o que Deus te mandar através da sua palavra. Eu profetizo multiplicação de farinha, de Bíblia na sua vida. Sua vida não vai ser mais mesquinha de Bíblia. Você vai entender as doutrinas da salvação, a doutrina do pecado, a doutrina de Satanás, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina do Pai, a doutrina própria. Deus vai usar você na terra. E Deus vai te encher do Espírito. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão. Dá um grito de aleluia para o Cordeiro de Deus. Quem sente a glória de Deus aqui, dá um salto dessa cadeira, vai ficando de pé quem está sentindo. Sente a presença, sente a presença, sente a presença. Ô meu filho, ou tu abre a boca agora, ou eu não sei que dia tu vai adorar, porque você vai. Sente a presença, sente a presença onde você está. Sente a presença, sente a presença onde você está. Fique à vontade que eu já ouço línguas estranhas aqui na mocidade. Eu ouço línguas estranhas aqui na mocidade. Eu ouço línguas estranhas aqui do lado da mocidade. Eu ouço línguas estranhas aqui do lado da mocidade. Deixa o Espírito Santo te renovar. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Pega, 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 pega da graça. Abre a boca. Sente da presença, minha filha. Esquece quem está do teu lado direito e esquerdo, quem está atrás e na frente. Fecha os teus olhos. Se você não é batizado, da glória que Ele te batiza. Se você já é batizado, seja renovado em línguas estranhas. Agora, 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 agora. Pega na presença. Renova a tua igreja, Espírito Santo. Renova, acorda aqueles que estão dormindo. Renova, Espírito Santo. Renova, Espírito Santo, os teus filhos. Renova nesta noite, Pai. Aleluia. Deixa, 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 deixa. Deixa o teu irmão adorar. Fique à vontade. Meu irmão, fecha esse guarda-chuva. Baixa o freio de mão, por favor. Se molha. Tem assim. Aleluia. Renova, Espírito Santo. Renova, Espírito Santo. Faz acontecer outra vez. Faz acontecer outra vez. Faz acontecer outra vez na vida dele, na vida dela. Foi uma decepção, foi uma tristeza, foi algo, meu Pai, que aconteceu na vida dele.
na vida dela. Oh Deus, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. A indiferença tomou conta do coração dele, do coração dela. Ele está frustrado como Jeremias, amaldiçoando o dia em que nasceu, dizendo: maldito o homem que deu as boas novas a meu pai, dizendo de nasceu um filho. Pai, em nome de Jesus, faz arder o teu espírito como tu fez arder no coração do profeta das lágrimas. Pega, 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 pega da graça, pega da graça, pega da graça. Alguém sente a presença aqui atrás? Alguém sente? Eu vou esperar vocês. Deixa o Espírito Santo te encher. Fogo do Consolador, manda fogo, Senhor, aleluia, manda fogo, Senhor, acorda esse crente que dorme, ressuscita esse que está morto, faz acontecer outra vez, mergulha minha filha, mergulha meu filho. Isso é duro, né? Não assista mais. Se renda. Deixa de ser duro, seu sicômoro. Desce.
gostaria de fazer uma pergunta. Até 11 horas da noite mesmo. Glória a Deus. Eu gosto de ver assim obreiros que choram. Ó, olho com lágrima. Obreiros que choram, olhos lacrimejados. Sarepta dói. Quando a gente endurece, a palavra não entra. Por isso que Jesus disse a Zaqueu: desce daí. Ele estava num pé de sicômoro. Sicômoro é muito duro. Só uma espada afiada, pontiaguda, penetra no sicômoro. Então Zaqueu era como um sicômoro, e Jesus é a espada, a palavra. Desce! Ele desceu, entendeu? Me convém repousar na tua casa. Deixa eu entrar na tua casa. Dá um grito de glória. Dá um grito de glória. Jesus, esse é o momento de você se render, sabe? Queridos, olhem na minha mão direita. Sicômoro, mas Jesus olha aqui para mim. Aleluia. Quem sente a presença do Senhor de verdade, sem extremismo? Quem sente a presença do Espírito Santo? Glorifique a Ele, magnifica a Ele. Abra a boca, fala, diz a Ele. Aproveita que está aqui, está derramando, dá para pegar, enche, vai, fala, eu espero. A presença de Deus, quando toma a gente tem vontade de abraçar todo mundo, né? De perdoar todo mundo.
encerramento, mas é o primeiro dia. Imagine como não vai ser amanhã. Meu Deus. Tu és santo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem não é evangélico entre nós? Quem não é evangélico? Faz assim. Deixa-me ver você. Quem não é evangélico, veja se na sua direita ou sua esquerda tem alguém não evangélico. Tem? Levante a mão no lugar dele ou dela. Quem não é? Não tem ninguém. Alguém que se afastou da igreja, distanciou-se dos caminhos de Deus. Alguém? Faz assim. Você, meu filho, volta. Abre o corredor para ele ir. Como é seu nome? Henrique. Bem-vindo de volta, Henrique. Além do Henrique, tem mais alguém? Se eu fosse você, eu adorava a Deus. Quem mais aqui, além do Henrique, se encontra afastado da igreja? Alguém mais? Tem alguém do seu lado? Levante a mão no lugar dele ou dela. Ajude, esse momento é muito importante. Tem alguém mais? Não tem? Chega aqui perto aqui, Henrique. Que bom que você não... Tem quanto tempo afastado da igreja? Uns 3 meses, né? Tem mais um ali voltando. Ela? Glória a Jesus. É a alma com saudade da igreja, saudade da comunhão, saudade da presença. Eu canta lá machandaramana. Ora shei maná cantaramas. Você está perto de alguém aí que você possa dar um abraço, irmão, nessa pessoa? Tem gente que você não pode dar, mas tem gente que pode. Dá um abraço nela. Diga, receba farinha, azeite. Fala aí. Aleluia. Azeite, farinha. Aleluia. Tem mais alguém? Traga esta pessoa atrás. Tem mais alguém? Nossa, essa igreja aqui, pastor, eu venho nesta igreja aqui 1 milhão de vezes. Uma hora dessa o povo está tudo aqui ainda. Glória a Deus.
Olha, lá fora vai estar o CD do pessoal, as meninas que anunciaram o CD, as irmãs, não sei se o pastor tem, e meus livros vão estar lá. Eu só vou me ajeitar aqui para partir para Teresina, pegar o avião para Cuiabá. Tem mais 3 horas até Rondonópolis. Eu vou ministrar sábado, domingo de manhã, domingo à noite. Depois do culto vou para Cuiabá, pegar um avião para Maceió e ministro segunda e terça. E depois do culto vou para Salvador, para de Salvador e para Jaguaquara, fazer um encerramento de carnaval de quarta-feira. Igreja Batista, 15º Congresso de Carnaval. Peço que vocês orem por mim no nome de Jesus. Amém, gente? Vou passar o microfone aqui às mãos de quem nas mãos do pastor, a quem de direito, e na esperança de poder revê-los em breve. Glória a Jesus. Fica aqui embaixo para você receber a oração, tá? Pastor, por favor.